Pessoal, Felipe aqui de volta no canal da Coinext e hoje a gente vai entender o que está por trás de toda essa queda do Bitcoin e entender que se existe uma luz no fim do túnel, se a gente pode acreditar que ainda tem uma esperança para o Bitcoin e como ele talvez pode até se beneficiar com toda essa queda, levando ele para os 100 mil dólares ainda esse ano. Se você acordou, foi abrir ali o seu aplicativo da Coinext no seu celular e teve uma surpresa ao ver o preço do Bitcoin, entenda que isso não tem relação direta com o Bitcoin, com a blockchain do Bitcoin em si, mas com o mercado global como um todo, quando a gente fala de macroeconomia e ativos de risco onde o Bitcoin está inserido. Então, toda vez que nós temos uma incerteza no mercado macroeconômico, investimentos de riscos acabam sofrendo muito mais e caindo muito mais. Podemos observar quedas também no mercado americano. As 7 magníficas do S&P, Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon e Tesla como um todo caindo vertiginosamente. Também bolsas brasileiras e por todo o mundo, justamente por conta de uma mudança de taxa de juros no Japão. Grandes investidores pegam dinheiro, por exemplo, no Japão, onde as taxas de juros são muito baixas, e colocam em economias como a economia dos Estados Unidos, onde a gente tem uma taxa de juros de 5,5%, quase 6%. Então imagina você pegar um dinheiro de graça e colocar em um local onde você vai receber quase 6% ao ano, sem pagar praticamente juros nenhum por isso. E esse processo é chamado de carry trade. Então esses juros, que é como se fosse a taxa Selic do Japão, foi aumentado. Com isso, os investidores que pegavam empréstimos com custo praticamente zero no Japão começaram a pagar pouco mais de juros em cima desse empréstimo. E esse pequeno movimento de 0,25 movimentou trilhões de dólares na economia, pois esses grandes investidores começaram a ter que comprar a moeda japonesa para pagar seus empréstimos em dólar. Então tiveram que vender dólar, vender ações, vender títulos para começar a pagar a sua dívida em ien, e isso trouxe uma valorização muito abrupta da moeda. Nesse gráfico a gente consegue ver a moeda do Japão, o iene, que ele vem assim desvalorizando, né, ao longo do tempo em relação ao dólar. Rapidamente teve uma queda ali de aproximadamente 13% do dólar, forçando esses investidores comprarem ienes para pagar a sua dívida desses empréstimos que eles fizeram com o Japão. E vários outros cenários macroeconômicos podem corroborar com essa queda que nós vivemos. Tanto a dívida pública americana, que está no seu máximo, ainda está sem teto, mas como eu falei no início do vídeo, o Bitcoin pode ser até beneficiado com toda essa situação que está acontecendo, pois o mercado como um todo já está apostando numa queda, né, num corte emergencial pelo Fed das taxas de juros americanas, que é exatamente o custo do dinheiro, o processo contrário que o Japão fez com o iene, o próprio Fed pode fazer com os Estados Unidos, deixando o custo do dinheiro mais baixo. Então os investidores eles vão tirar o seu capital de renda fixa, colocar esse dinheiro em ativos mais voláteis e com um pouco mais de risco. Essa é a tendência do mercado toda vez que existe uma redução de taxa de juros, pois o governo precisa colocar mais dinheiro no mercado. E como ele faz isso? Ou imprimindo dinheiro, ou reduzindo a taxa de juros. E é aí que entra o ponto que pode ser positivo para o Bitcoin. Toda vez que a gente tem um aumento do M2, né, toda vez que a gente tem um aumento da oferta monetária, ativos que são escassos começam a se valorizar em cima de ativos que não são escassos, que no caso é o dinheiro. E o Bitcoin, sendo um ativo escasso, ele tende a se beneficiar com todo esse cenário que acontece. E um outro ponto importante que eu preciso citar para vocês, que mesmo que nós estejamos em um momento de bull market, dentro do bull market nós temos quedas no mercado. Esse é o gráfico do Bitcoin semanal e nós estamos falando aqui de 2017, nós caminhando ali para o nosso bull market de 2017 para 2018. No meio do caminho nós tivemos uma queda de mais de 25%. E após essa queda de 25% semanal, mais de 225%. Já em 2020, antes tivemos uma alta exponencial do preço, tivemos mais uma queda ali de mais de 50%, para depois o preço subir após essa queda. Então, mesmo no cenário onde a gente tem o bull market, nós vamos ter quedas, que essas quedas podem ser encaradas como oportunidades. Então, Felipe, eu já entendi o que aconteceu, entendi que não tem nada a ver com o Bitcoin essa queda. O que eu faço a partir de agora, né?
A forma mais interessante para você passar por esses momentos de queda é ter caixa. A gente tem, por exemplo, um dos mais icônicos investidores do mundo, que é o Warren Buffett, vendendo metade das suas ações da Apple para fazer caixa, para pegar o que? Oportunidades. E você pode utilizar essa mesma estratégia que vários outros investidores já utilizam. Deixar um saldo ali na sua conta da Coinext, ou em dólar ou em real, para pegar a queda de Bitcoin ou pegar a queda de outras criptomoedas que são interessantes, é uma das melhores formas de você passar por esses momentos de queda e ver o seu portfólio se valorizar ao longo do tempo. Os preços caem muito rápido e recuperam com a mesma velocidade ou ainda mais rápido. E essas quedas são justamente os momentos que vão fazer o seu dinheiro se multiplicar, porque você vai conseguir pagar ali preços 30, 40, 50% menores de bons projetos que estão subvalorizados e que vão multiplicar a sua carteira em 5, 10, 15, 20 vezes. Então eu espero que você não tenha vendido seus bitcoins e as suas criptomoedas nessa queda. Se você ainda não tem conta na Coinext, na descrição desse vídeo tem um passo a passo para você abrir sua conta e aproveitar todas essas oportunidades no mercado. Um grande abraço e até a próxima!